Quem sou eu? De fato, quem sou eu? O que é o homem? O que é o ser humano? O que eu me constituo? Então, essas são reflexões bastante antigas, que extrapolam muitas vezes até a própria psicologia, que entram dentro do âmbito religioso, que não é o que eu desejo falar. Mas tendo uma visão um pouco mais pragmática da realidade, trazendo um pouco mais sobre a origem daquilo que nos constitui, nós vamos ver que o indivíduo quando nasce, né? Não a batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, mas o indivíduo quando nasce, ele já vem com um cérebro, obviamente, e esse cérebro ele passa a entrar em contato com a realidade, ele passa a interpretar a realidade e a compreender a realidade. E essa compreensão da realidade, à medida que esse indivíduo ele vai, obviamente, se desenvolvendo, ela passa a ser mediada principalmente por conceitos. Ou seja, todo o nosso processo de desenvolvimento, desde o momento em que nascemos, é um processo de aprendizado principalmente de conceitos. Nós aprendemos a mediar a realidade por meio de ideias, de conceitos. Então, quando eu era criança e eu ia, por exemplo, no jardim e tinham várias plantas e tinham flores e tal, etc., esse meu primeiro contato com esses elementos não tinham ainda, sendo que eu não havia ainda aprendido o conceito, não tinha ainda um conceito atribuído àquele determinado objeto. Então toda vez que eu olhava para uma flor, eu não vinha a palavra flor na minha mente. Eu simplesmente olhava para aquele objeto. Até que a minha mãe, ou enfim, os meus educadores, falaram para mim que aquilo era uma flor. Que aquilo outro era uma árvore, que aquilo outro era um pássaro. E na medida em que eu vou, então, absorvendo esses conceitos, a mente ela passa a intermediar a realidade. Esses conceitos passam a intermediar a realidade. Então eu não mais vejo a flor propriamente com um contato direto. Não sei se você consegue compreender. Eu não mais tenho um contato direto com aquele objeto. Eu passo a ter um contato, sim, mediado por um conceito. Toda vez que eu olho para aquele objeto, agora eu não mais vejo o objeto propriamente dito, eu vejo sim o conceito flor. E todas as ideias que estão associadas àquele conceito, que também são aprendidas, passam a ocorrer dentro do meu sistema cognitivo, dentro da minha mente. Então, por exemplo, a ideia flor, ela tem um monte de simbolismo. Você dá uma flor, por exemplo, quando você gosta de alguém, você dá uma flor, às vezes em um velório, né? Você dá os teus sentimentos para a pessoa e você também entrega uma flor. Então a flor ela é carregada de simbolismo. Se os conceitos relacionados ao conceito central, que é flor, for positivo, vão ser acionadas. Positivos eu digo no sentido de coisa boa, né? As ideias associadas àquela ideia central flor é algo bom. Então toda vez, vamos supor que foi uma flor que eu dei para alguém porque eu gosto de alguém. Então toda vez que eu vejo uma flor, eu tenho ideias associadas que fazem com que eu tenha emoções específicas que vão mobilizar estruturas químicas, hormônios, que vão mobilizar o meu corpo como um todo, fazendo com que eu me sinta bem. Então eu vi uma flor, o conceito flor foi relacionado a outros conceitos que são positivos dentro da minha realidade, que mobilizam centros no meu cérebro, que vão fazer com que sejam descarregados hormônios pela minha estrutura fisiológica como um todo, fazendo com que eu tenha uma emoção positiva. Agora vamos supor que ficou marcado na minha lembrança, né? Eu quando criança, a flor branca, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, eu criança, fui no velório de alguém que era muito próximo à minha realidade e lá tinham sido entregues flores rosas brancas. Então hoje eu adulto, eu olho aquela rosa branca, e isso faz com que eu tenha associações com ideias que não necessariamente são ideias positivas, fazendo com que outros centros do meu cérebro, outros centros muito mais relacionados à preservação sejam acionados, fazendo com que eu tenha uma descarga de hormônios relacionados muito mais à preservação, ao medo e à sobrevivência do que propriamente
hormônios relacionados ao bem-estar e à felicidade. No caso felicidade, eu tenho a ocitocina, e no caso da sobrevivência, eu tenho outros dois hormônios, que é a adrenalina e o cortisol. Então, agora olhando para aquela rosa, a lembrança associada é do velório, da perda daquela pessoa, que faz com que um centro seja ativado no meu cérebro, um centro emocional relacionado a uma ideia negativa, que deflagra então uma descarga de um hormônio específico que vai tentar me proteger daquela lembrança. Veja bem que essa circunstância não está ocorrendo no momento presente, mas a reação fisiológica da lembrança passada ocorre no momento presente. Então, trazendo agora ou retornando para o quem sou eu. Na verdade, esse quem sou eu, que vai ser determinado, ele vai ser determinado por esse conjunto de ideias e valores que ao longo do desenvolvimento o indivíduo vai absorvendo do seu ambiente. Quando eu falo em ambiente, eu falo do ambiente, obviamente propriamente dito, mas eu falo também das pessoas que compõem esse ambiente. Então, dos nossos pais, dos nossos educadores, do país no qual nós moramos. Então, nós temos valores aqui no Brasil que não são os mesmos valores que são, por exemplo, existentes na Índia. Eu faço um breve relato da minha realidade, não quero entrar muito no aspecto pessoal, mas eu morei na Índia durante 5 anos, não de forma ininterrupta, mas basicamente 5 anos foram dedicados a estar na Índia. Algumas vezes eu fui até a Europa para poder trabalhar e retornar para a Índia. Mas uma coisa que é muito diferente na forma dos valores da Índia para o Brasil, por exemplo, é que lá na Índia você não dá um beijo no rosto de uma pessoa, né, de uma mulher principalmente. Quando você encontra principalmente uma mulher, né, você homem, você encontra uma mulher, você mantém distância, você não vai beijar a moça. O que não ocorre no Brasil. No Brasil é muito comum nós cumprimentarmos as pessoas com um beijo no rosto. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Pedro. Né? E você vai dar um beijo no rosto da pessoa. Isso é completamente normal. Mas na Índia isso não é visto da mesma forma. Então são valores bastante diferentes. E eu sei por experiência própria o que acontece por você desconhecer valores em uma outra sociedade. Mas eu não vou entrar muito nesse bate-papo. Deixa eu retornar novamente aqui para a nossa compreensão sobre o quem sou eu. Então, eu tenho esse conjunto de valores e ideias no qual esse indivíduo vai sendo submetido. Esse conjunto de valores e ideias vão definindo uma estrutura em torno desse indivíduo que, em última instância, acaba se constituindo na sua personalidade. Então, o que é, de fato, a personalidade? A personalidade é a realidade pessoal de uma determinada pessoa. É como se fosse um invólucro em torno daquele sujeito, com o qual aquele sujeito vai perceber o universo ao seu redor. Então, se aquele indivíduo recebeu informações e possui valores específicos sobre determinadas coisas, esses valores e informações vão determinar a personalidade daquela pessoa. E esse conjunto de valores e ideias vão fazer com que essa pessoa ela reaja de um jeito ou de outro a circunstâncias específicas. Essas circunstâncias específicas elas vão determinar um padrão psicofisiológico, ou seja, essas informações armazenadas no sistema nervoso central acabam se expandindo pelo sistema como um todo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele obviamente não é um órgão à parte do corpo. Na verdade, essa discussão, a conexão mente-corpo, é algo que poderíamos dizer até mesmo ultrapassado. Porque, como sabemos, não existe uma separação entre a mente e o corpo. Tanto a mente quanto o corpo propriamente dito é um único sistema. Para que um pensamento possa ocorrer, eu preciso do substrato ou do amparo fisiológico para que aquele pensamento ocorra. Não existe pensamento no indivíduo, né? Eu não posso pensar sem que eu tenha um cérebro, eu preciso de um cérebro. Na verdade, o pensamento ele é a consequência ou o produto da atividade cerebral.
Então, assim como o coração bomba o sangue, ou seja, o comportamento bombar o sangue, para que ele ocorra, é necessário que eu tenha um coração. Para que eu possa pensar, eu preciso ter o cérebro. E como o cérebro ele está conectado com todo o organismo, com todos os órgãos do corpo humano, desde a ponta do dedo do nosso pé, as células epiteliais, os sensores nervosos da pele que está na minha perna, estão sendo processados pelo meu cérebro. Ou seja, o cérebro ele se expande por todo o corpo humano. Todos os órgãos internos eles estão relacionados ou são mapeados dentro da estrutura neurológica. Ou seja, não existe separação entre a mente e o corpo, porque eu preciso de um corpo, eu preciso de um cérebro para ter uma mente, e não existe também uma separação entre essa mente e o corpo como um todo. Não só o cérebro, mas essa mente, ela também acaba influenciando o corpo como um todo. Ou seja, nós temos que a personalidade, que se define através desses conceitos, se estabelece numa estrutura, numa assinatura psicofisiológica. Essa assinatura psicofisiológica, ela obviamente tem um sistema nervoso central como base, que é o cérebro, mas como o corpo e o cérebro, né? O corpo e o cérebro, não, o próprio cérebro faz parte do corpo, eu já falei, é uma coisa só. Nós temos que a mente, ela acaba se estabelecendo em toda a fisiologia humana. Então, aquilo que eu penso, vamos supor que eu tenho um pensamento positivo, como eu já falei ainda há pouco, esse pensamento positivo, ele vai determinar ou ele vai ativar um centro específico no meu cérebro, que vai, por sua vez, secretar uma série de hormônios que vão influenciar outras partes do corpo. Ou seja, não existe uma separação. E uma vez que esse padrão psicofisiológico se estabeleça, desde criança, vamos supor que eu aprendi que... deixa eu ver uma ideia aqui arbitrária. Vamos supor que eu aprendi que comer com a boca aberta é feio. Eu não devo comer com a boca aberta. Então, toda vez que alguém come com a boca aberta e faz barulho próximo à minha pessoa, isso vai mobilizar no meu cérebro uma série de reações ou lembranças que possivelmente vão fazer com que eu me sinta bem ou que eu me sinta mal. Possivelmente que eu me sinta mal, né? Se alguém começa a comer de boca aberta do meu lado, possivelmente eu vou ficar irritado. Principalmente se eu fui recriminado ou se eu sofri no meu passado por circunstâncias no qual me repreenderam por eu comer de boca aberta. Então, obviamente, retornando um pouquinho ao exemplo da Índia e do Brasil, eu nasci, eu passei, como eu falei, 5 anos na Índia, e na Índia comer de boca aberta ou fazer barulho enquanto se come é algo completamente normal. Em algumas partes da Índia, eu tive a oportunidade de visitar, né, fazendo amizade com indianos e fui comer na casa deles. O arrotar após a comida é uma demonstração de que a comida estava boa. Então, se você é educado, se você quer apreciar e você quer demonstrar a tua apreciação em relação à comida que você acabou de ingerir, né, no ambiente amigável, lá no seu amigo que você foi visitar, é interessante que você, após a refeição, você arrote. É uma demonstração de que a comida que você acabou de ter, ela estava gostosa. Então, retornando aqui, né, eu quando fui para a Índia, eu me sentia muito incomodado, às vezes, porque as pessoas comiam de boca aberta do meu lado. Principalmente porque, quando eu era criança, e eu fui educado pelo meu avô, que era uma pessoa extremamente amável, mas também uma pessoa bastante rígida, né? Meu avô lutou numa revolução, serviu o exército, e a disciplina para ele era uma coisa muito importante. Então, eu quando criança ainda não tinha sido condicionado a comer de boca fechada, eu me lembro que meu avô algumas vezes disse para mim para fechar a boca enquanto eu comia. E eu me lembro que a última vez que ele disse isso, que foi a definitiva, que eu nunca mais esqueci isso, eu voltei a comer de boca aberta e ele me deu um tapa na boca. Então, aquela memória, obviamente após isso eu fiquei chocado,
certo? Não aqui julgando meu avô, eu acho que ele era uma pessoa que fez tudo o que pôde por mim e, obviamente, se ele fez isso, ele pensava no meu bem. Mas aquilo se estabeleceu como o que nós compreendemos como um trauma. Então, agora imagina, eu adulto, estou em outro país, que não é o meu país, mas começa um indivíduo a comer de boca aberta do meu lado. O que acontece? Eu começo a me lembrar das circunstâncias ou daquele evento passado no qual eu sofri por comer com a boca aberta. E todo esse universo de emoções e sentimentos vem novamente à tona, desde o momento, possivelmente não de maneira consciente, mas que eu recebi um tapa na boca porque eu estava comendo de boca aberta. Tudo isso é ativado mediante, no presente, uma circunstância que uma ideia específica ela é mobilizada, fazendo com que emoções relacionadas a evento do passado sejam trazidos à tona. Então, aquilo que eu me tornei, que está relacionado a esse conjunto de ideias, passa no momento presente a mediar a realidade no meu entorno, fazendo com que todas as informações que foram que eu aprendi ao longo da minha realidade sejam ativadas no momento em que eu me relaciono com o universo. Sendo assim, esse relacionamento com o universo passa a ser mediado por uma personalidade. Personalidade essa que contém informações sobre toda a minha história, sobre os eventos que aconteceram comigo e que tem o objetivo, basicamente, de me proteger. A estrutura da personalidade, ela pode-se dizer, é um mecanismo de sobrevivência. É um conjunto de ideias que eu, indivíduo, que eu absorvi ou que me foram ensinadas e que passam a constituir como se fosse algo ao meu redor, ao meu entorno. Na Grécia Antiga, a palavra personalidade, person, é o som que passa por entre. A palavra personalidade ela tem origem na Grécia, na verdade, onde no passado, por exemplo, no teatro grego, eles utilizavam uma máscara. E o som passava por entre a máscara, então tinha o teatro, e o som ele passava por aquela máscara, porque no teatro eles utilizavam máscaras, e esse som então que passava por essa máscara passou a ser compreendido como algo como se fosse uma estrutura que filtrasse aquele som, aquela realidade. Então, na verdade, a palavra personalidade, ela significa algo que se entrepõe entre o indivíduo, o emissor do som e o som que passa entre. Então se estabelece como sendo uma estrutura que vai mediar a realidade daquele indivíduo. Os traumas, de uma forma geral, quando o indivíduo ele passa por uma circunstância negativa lá no passado, essa memória ela é armazenada no sistema nervoso central. Mas como eu falei, ela não somente se restringe ao sistema nervoso central, ela passa a condicionar todo o organismo desse indivíduo. Então, uma vez que você tem um determinado pensamento, ou você lembra de uma determinada coisa, essa lembrança vai ativar um centro. Se a lembrança for positiva, ela vai ativar um centro no nosso cérebro que faz com que ocorra uma descarga de hormônios que são hormônios relacionados ao bem-estar. Agora, se essa ideia, se essa lembrança ativa centros relacionados a uma emoção negativa, eu vou ter uma descarga também da mesma maneira relacionada à emoção negativa, fazendo com que hormônios sejam secretados no meu organismo relacionados à proteção. Então, não é somente um pensamento perdido no nada, é um pensamento que tem como base o cérebro, que ao mesmo tempo, sempre que esse pensamento ocorre, vai fazer com que determinados hormônios sejam secretados. Ou seja, o organismo como um todo passa a se adequar e passa a se acostumar, essa é uma palavra importante, passa a se acostumar com aquela assinatura psicofisiológica. Então eu tenho esse pensamento que vai mobilizar essa emoção,
que vai determinar a secreção desse hormônio, e esse hormônio, sendo secretado continuamente no organismo, vai criar uma espécie de vício. Então, por isso, já estou respondendo aqui o início do nosso bate-papo, mas por isso que é tão difícil estabelecer uma mudança de comportamento. Por isso que é tão difícil pensar em outra coisa que não seja um determinado pensamento específico ou de manifestar um comportamento específico, porque aquele comportamento ao longo dos anos ocorrendo vai determinar também um condicionamento fisiológico. Ou seja, vamos supor que eu, quando criança, já falei esse exemplo, eu apanhei porque comi com a boca aberta, certo? Então, hoje no presente, quando alguém come com a boca aberta, aquela lembrança do passado, ela é ativada. E aquela lembrança do passado, ela não somente vai mobilizar o meu cérebro, mas ela vai mobilizar o meu corpo como um todo. De que maneira? Porque o corpo está conectado com o cérebro, está conectado com o corpo, no sentido de que toda vez que eu tenho um pensamento, ativo uma emoção que secreta um hormônio específico. E esse hormônio, ele passa então a ser, é como se fosse uma droga. Eu passo a ficar condicionado, eu passo a me tornar viciado com aquele tipo de hormônio sendo secretado continuamente. Então, uma pessoa que tem um padrão de pensamento, vamos supor, negativo, muitas vezes essa pessoa vai ter muita dificuldade para quebrar esse padrão de pensamento negativo, porque não somente esse padrão se estabelece no cérebro, esse padrão também se estabelece no corpo como um todo. Todo o corpo se acostumou àquele padrão psicofisiológico. E para romper isso, eu tenho que romper não somente aquela ideia em específico que está lá na minha lembrança, mas eu tenho que romper também esse padrão psicofisiológico. Agora imagine, durante muitos anos você teve a predominância de pensamentos negativos. Você condicionou o corpo com uma série de hormônios que são relacionados ao pensamento negativo, que são hormônios, por exemplo, relacionados à sobrevivência, como hormônio, como adrenalina e o cortisol. Em determinado momento da tua vida você não quer mais ter a predominância desses pensamentos, mas não é tão simples assim. Não é simplesmente você romper esse conjunto de pensamentos ou trazer pensamentos positivos. Você tem que recondicionar o seu corpo como um todo. Então, você tem que encontrar mecanismos que possam desativar, vamos dizer assim, essa assinatura psicofisiológica. Então, a pergunta é: que estratégias nós podemos utilizar para mudar essa assinatura psicofisiológica, para que eu possa, então, ter novos comportamentos, para que eu possa ter novos hábitos? Então, uma estratégia bastante interessante para a mudança de hábito é a meditação. Tá, mas de que forma a meditação pode nos auxiliar na mudança de comportamento? Então, para isso a gente tem que compreender um pouquinho o que é a meditação. A meditação nada mais é do que uma técnica que se apropria da atenção. Então, meditar nada mais é do que prestar a atenção de uma forma específica. Esse prestar a atenção de uma forma específica pode ser, por exemplo, em um processo como a respiração. Então, eu fecho os meus olhos e observo a sensação do ar entrando pelo nariz. E mantenho a minha atenção na sensação do ar entrando pelo nariz. Esse prestar atenção na sensação do ar entrando pelo nariz vai mobilizar uma parte do nosso cérebro chamado de córtex pré-frontal, que fica no lobo frontal, a parte da frente do cérebro. E por que isso é interessante? Porque o córtex pré-frontal é como se fosse o maestro do cérebro. A função dele, diferentemente de outros elementos, né? O maestro em uma orquestra, se você reparar, ele não toca nenhum instrumento, mas ele rege a orquestra como um todo. Então, uma vez que o maestro esteja presente, a orquestra vai conseguir performar de forma adequada.
as diferentes partes da música, que obviamente estão na partitura, vão poder ser mostradas, né, pelo maestro, que vai regendo então aqueles músicos e fazendo com que ocorra uma sincronia entre todos os instrumentos. Diferentemente, você pode ter todos os músicos, mas se não existe a presença do maestro, obviamente vai ser muito difícil que essa orquestra ela consiga performar ou fazer com que a música ou o trecho que está sendo reproduzido, ele possa ter a perfeição que poderia ter na presença do maestro. Assim, quando nós meditamos, nada mais fazemos do que ativar o maestro cerebral. É como se a parte da frente do cérebro, que é a parte mais desenvolvida do cérebro, como eu já falei em outros vídeos, é a última parte evolutiva, a parte mais moderna do cérebro, é a parte da frente do cérebro, que também é responsável pela tomada de decisões. Então, um indivíduo, por exemplo, quando medita, ele ativa o córtex pré-frontal, aumenta a sua capacidade em prestar a atenção e aumenta também a sua eficácia em relação às tomadas de decisão. Então, retornando aqui, como que isso pode interferir na mudança de hábito? Toda vez que eu medito, eu faço com que ocorra uma maior ativação no córtex pré-frontal. Essa ativação do córtex pré-frontal vai trazer uma maior coerência na ativação do cérebro como um todo. E principalmente essa ativação no córtex pré-frontal vai inibir a ativação em um sistema dentro do cérebro relacionado à preservação. Então, quanto mais eu ativo a parte da frente, mais essa parte da frente ela vai inibir a ativação da parte límbica, que é também conhecido como sistema límbico, onde estão os centros de processamento, principalmente de emoções relacionadas à sobrevivência. Então, quanto mais eu consigo trazer a ativação para a parte da frente, mais eu vou concomitantemente desativar o sistema límbico, fazendo com que ocorra uma maior coerência na ativação do cérebro como um todo. E concomitantemente, essa desativação dessa área de preservação vai trazer o organismo a um estado mais de equilíbrio, de homeostase. E esse estado de equilíbrio ou de homeostase, ele não fica somente alocado, né, no sistema nervoso central, mas ele vai se expressar pelo corpo como um todo. Através da ligação, principalmente isso pode ser observado, através da ligação entre o cérebro e o coração. De que maneira isso pode ser observado? Toda vez que nós estamos com medo ou que nós estamos preocupados com determinada coisa, nós temos uma menor ativação do córtex pré-frontal e nós temos uma maior ativação do sistema límbico. Essa maior ativação do sistema límbico vai fazer com que a nossa atividade cardíaca seja influenciada. Olha que interessante. Então, não somente o cérebro ele é afetado diretamente com isso, mas o nosso coração ele é diretamente, a atividade cardiovascular ela é afetada diretamente. Se nós observarmos o gráfico aqui ao lado, que mostra o ritmo cardíaco, né, na relação entre tempo e frequência cardíaca, toda vez que eu pego a atividade cardiovascular e coloco nesse gráfico, né, então ao longo do tempo, eu vou ter um gráfico que é um gráfico incoerente, um gráfico disforme. Ele não tem uma forma específica, o que mostra um estado de incoerência. Então, fica muito fácil de observar aqui, toda vez que eu estou preocupado e eu observo a atividade cardiovascular principalmente relacionada à frequência cardíaca, quando eu coloco isso em um plano, né? Quando eu coloco isso dentro de um gráfico, eu observo a formação desse gráfico aqui em específico que não tem uma ordem específica. Isso é um fato. Quando eu pego e eu realizo isso, é o que eu posso observar. Entretanto, quando o indivíduo é submetido à meditação, isso influencia automaticamente a atividade cardiovascular, fazendo com que o gráfico correspondente a essa ativação seja um gráfico que mostra como se fosse aqui ondas, né, mais homogêneas. Isso corresponde, e a gente pode até observar isso visualmente,
que, por exemplo, esse gráfico ele se apresente de uma forma muito mais coerente do que esse gráfico aqui. Ou seja, a meditação ela diretamente influencia o sistema nervoso central e diretamente ao coração, que responde de forma imediata à atividade cerebral, fazendo com que todo o organismo seja influenciado por essa técnica, que é uma técnica relativamente simples, mas que tem uma eficácia sobre todo o organismo. E por que tem uma eficácia sobre todo o organismo? Porque a meditação ativa justamente a área nobre, né? A parte mais nobre do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Não desmerecendo as outras partes, mas dentro de um aspecto evolutivo, o córtex pré-frontal, o lobo frontal, é a parte mais sofisticada. É a parte que nos permite não só prestar atenção, mas também o pensamento lógico, o pensamento abstrato, o construir modelos hipotéticos, tudo isso está muito mais relacionado à parte da frente do cérebro. Ou seja, no momento em que eu começo a meditar, eu estabeleço um novo padrão psicofisiológico. O que permite, a partir da mudança desse padrão psicofisiológico, a ocorrência de novos comportamentos. Existem, na verdade, dois sistemas dentro da fisiologia humana, o sistema simpático e o sistema parasimpático. A meditação ela vai ativar principalmente o sistema parasimpático. E como que isso ocorre? Então, a meditação ela ativa o córtex pré-frontal, que é essa estrutura do cérebro relacionada à atenção. Então eu presto atenção, ativo o córtex pré-frontal. Mas toda vez que eu ativo o córtex pré-frontal, eu tenho concomitantemente a inibição do sistema límbico e a ativação de um nervo chamado de nervo vago. E é justamente o nervo vago que vai fazer a inervação pelo sistema parasimpático de todos esses órgãos-alvo que eu estou mostrando aqui. Então, o sistema parasimpático, quando ativado, ele tende a fazer, a propiciar vários comportamentos no corpo como um todo. Então, quando eu medito, um comportamento específico, quando eu medito, eu ativo o córtex pré-frontal, que vai fazer com que eu ative o nervo vago, fazendo com que eu tenha uma diminuição, por exemplo, da frequência respiratória. Normalmente, então, o indivíduo, ao meditar, ele tem uma diminuição da frequência respiratória, ele passa a respirar de uma forma um pouco mais lenta, respirar de forma um pouco mais profunda. Uma outra coisa que ocorre também concomitantemente é uma redução do batimento cardíaco. Ah, tá, mas então toda vez que eu medito, quer dizer que daqui a pouco o coração vai parar? Então, nós temos na verdade dois sistemas, né? Nós temos o sistema simpático, vamos dizer que o sistema simpático seja um sistema que acelera o coração. Eu não coloquei aqui nesse desenho, mas eu coloquei só o parasimpático porque ficava mais fácil. Mas eu tenho então o sistema simpático que vai fazer uma aceleração do coração e eu tenho o sistema parasimpático que vai promover uma desaceleração do batimento. Na verdade, esses dois sistemas, um equilibra o outro. O problema é que na nossa sociedade moderna nós temos uma hiperativação do sistema simpático. Então nós temos uma predominância de ativação de comportamentos relacionados à sobrevivência, preocupação, estresse, ansiedade. Então quando eu medito, eu aumento a ativação do sistema parasimpático, trazendo equilíbrio a esse sistema. Ou seja, gradativamente o corpo ele vai se adequando pela prática da meditação, o corpo vai se adequando a um novo padrão psicofisiológico. Eu vou dessensibilizando o corpo em relação à predominância de cortisol e adrenalina, e eu vou fazendo com que outros hormônios possam ser secretados, como por exemplo a ocitocina, que é um hormônio relacionado ao bem-estar. Então, agora revisando, vamos tentar compreender como que a meditação ela pode propiciar a mudança de hábito, a mudança de comportamento. Como que uma técnica tão simples como o prestar atenção pode promover algo tão profundo quanto a mudança de um padrão pré-estabelecido psicofisiológico. Para entendermos isso,
Então, temos que lembrar que a meditação ativa o córtex pré-frontal. Uma vez que eu tenho o córtex pré-frontal ativado, eu tenho uma inibição da ativação do sistema límbico, que é o sistema relacionado à preservação. Uma vez que o sistema límbico ele é inibido, a sua hiperatividade, né? Porque o sistema límbico também ele é importante, mas se ele está ativo o tempo todo, isso obviamente gera um desgaste muito grande ao organismo. Imagina que você nunca relaxe. Né? O que é basicamente o que acontece hoje na sociedade contemporânea. As pessoas não conseguem mais relaxar. Em função do quê? Em função dessa hiperativação, dessa ativação contínua do sistema límbico. Então, ao meditar, eu tenho uma ativação do córtex pré-frontal. Essa ativação no córtex pré-frontal vai causar uma desativação aqui do sistema límbico, o que vai causar, por sua vez, a ativação, uma maior ativação ou expressão do nervo vago, fazendo com que o sistema parasimpático, como eu já expliquei, seja ativado, influenciando o organismo como todo, o qual o nervo vago vai ter acesso. Então, todos os órgãos do corpo que o nervo vago vai ter acesso acabam sendo influenciados por essa simples técnica. A diminuição da ativação do sistema límbico vai diminuir a secreção de adrenalina e cortisol no corpo. Ou seja, uma técnica que se apropria da atenção vai fazer com que basicamente todo o organismo seja influenciado em seu padrão de funcionamento. Essa alteração nesse padrão de funcionamento vai permitir, de uma forma muito mais eficaz, que novos comportamentos se estabeleçam. Além do que, a meditação, ela permite que você, ao prestar atenção, você permaneça muito mais no momento presente. Que você consiga, de uma maneira muito mais eficaz, identificar padrões antigos de funcionamento e não necessariamente ser levado por eles. Então, você começa a se tornar uma pessoa que consegue estar mais presente, a usufruir do momento presente, que é de fato o único momento que nós dispomos. Porque lá no futuro, quando eu chegar no futuro, ele também vai ser presente. Agora, se eu nunca estou no presente, mesmo quando eu chegar no futuro, eu também já não estarei mais lá, porque eu já estarei em outro lugar pensando sobre uma determinada coisa. Ou seja, a meditação nos torna mais abertos à realidade, nos torna mais receptivos à realidade tal qual ela ocorre, não sendo tão influenciados por padrões antigos e dessa forma sim tendo a possibilidade de estabelecer novos padrões. Sejam esses padrões começar uma atividade física, sejam esses padrões, por exemplo, não reagir de forma irritadiça a determinadas circunstâncias, como por exemplo ao trânsito, onde nós muitas vezes nos irritamos e comprometemos o nosso próprio bem-estar, seja na tentativa de iniciar novos padrões de comportamento alimentar. Uma vez que eu consegui mudar essa assinatura psicofisiológica, isso abre a possibilidade para que eu adote novos padrões, como por exemplo um novo padrão comportamental alimentar, para que eu possa me alimentar de uma maneira mais saudável. Porque o que acontece, né, só finalizando aqui em relação ao aspecto da alimentação, quando eu tento romper determinado comportamento e adotar outros comportamentos, os padrões antigos eles entram em funcionamento e se eu não tenho essa capacidade em identificar esses padrões antigos e se eu não mobilizei uma outra estrutura psicofisiológica, eu inevitavelmente serei levado por esses padrões antigos. Vai ser muito difícil romper esses padrões antigos. Ou seja, a meditação ela traz uma alteração no funcionamento psicofisiológico, trazendo equilíbrio ao organismo como um todo e dessa maneira, ao trazer esse equilíbrio, o indivíduo ele passa não mais a ser determinado por esses padrões antigos, o que permite dessa maneira novos comportamentos. Ok? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. E se você tem alguma dúvida ou algum interesse, por favor, deixe aqui embaixo o seu comentário que eu vou procurar em vídeos futuros responder a sua questão. Muito obrigado.